Boa tarde. A respeito de, né, vou falar a respeito da história um pouquinho, de nosso BH, né. Então, naquela época, né, que a gente chegou por aqui, o táxi era Fusca, né, a gente andava de Fusca de táxi, né, e o camarada tirava um banco da frente, então, praticamente só tinha dá para andar 3 passageiros no banco de trás. E aí a gente nem preocupava muito de usar o cinto de segurança, porque era um carro lento, né? E o trânsito era tranquilo, todo mundo dirigia aí tranquilo, né? Tinha lei no país naquela época, né? Que é país, o regime militar tinha muita lei, então qualquer uma coisa a mais que, que dá para o ser humano, as coisas piorava a situação daquele ser humano. Então, aquele era bem punido aquele camarada, e então praticamente era uma lei severa, né? Que hoje em dia a gente já vê que não é uma lei, né? A lei hoje em dia não é totalmente severa. O camarada pronto aí, paga a fiança, e se for rico aí não está tranquilo, né? Mais ou menos a lei funciona mais para classe pobre, então a situação hoje em dia mudou. Então, aí eu já fui carroceiro aqui no Planalto, né? Ali no São Bernardo, aquela região ali. Fui carroceiro ali porque tinha poucos carros, e eu já carreguei até material assim para Vila Olímpia, né? Era uma que estava praticamente, quase começou na Vila Olímpia, já levei muito material lá que eles compravam no nossa mão no depósito, então a gente levou de carroça, né? Então praticamente é, a gente tem muito uma história boa para contar a respeito de BH, né? Uma história muito boa, né? Tranquila. Então a gente tem muita história para contar, né? Então praticamente a gente não tinha assim, principalmente em São Bernardo, que é a região do São Bernardo, que é a região ali não tinha água, né, canalizada, a gente praticamente pegava uma água no chafariz, né? Ia com aqueles baldos, né? Todo mundo lá na fila pegando água no chafariz ali no São Bernardo, aquele tantão de gente. Praticamente a água era muito devagar para São Tomás ali afora, né? E tinha ali aquele armazém do doutor quase perto do muro da base aérea ali, né? Armazém chamava Armazém Doutor, lá tinha um camarada que criava porco para rua fora, né? E era uma situação muito boa aquela época, né? Então, praticamente, eu tenho muita história para contar, né? De um pouco de BH na minha época, né? Que era uma época muito boa, a gente andava a pé, ia a pé para a cidade, né? Que é uma coisa muito difícil. E então, praticamente, o BH mudou muito, né, nessa situação de BR. Agora praticamente a gente sai de casa daqui para outra cidade, Belo Horizonte, sai de BH, né, e ir para Rio de Janeiro, São Paulo, e tudo sem precisar de praticamente passar na rua, praticamente tem avenida praticamente direto, né, a gente sabe isso, né, ia buscar areia lá pro lado de Pedro Leopoldo, no caminhão, já comprei areia na Virarinha, já lá no pé do zoológico, ali para a esquerda, subir da areia, então a gente ia com o caminhão buscar a areia para o depósito, né? Era muito bom, a gente comprava o nosso depósito comprava muito, teia lá em Pará de Minas, e era bacana, né? A região, eu trabalhei na minha região, minha infância foi praticamente, jovem, tudo foi praticamente em depósito, né? Que é muito boa, um familiar muito bacana, um familiar que a gente trabalhava com eles em depósito, né? Então a gente era com sítio o depósito, né? Que eu trabalhava com o depósito de Custa Rosa, né? E
tinha um depósito aqui embaixo, no Planalto, tinha outro lá no Foramar, né? Tinha o piloto, né? Tinha o Cid, aquela turma toda ali, ela tudo era conhecida da gente, né? Então, praticamente, vou fazer o que? Batalhão ali, fizer para o batalhão, para um grupo, né? Praticamente, eu cheguei a levar menino lá no grupo estudar, que hoje se tornou um batalhão, né? Para ali afora era uma mata, né? Que punha cavalo, porque se tem afora tudo, e hoje é praticamente o Planalto, o São Bernardo, ali, aquela região ali, praticamente você deve contar na mão se tem algum lote vago naquela região, porque virou uma verdadeira cidade, uma cidade muito boa, né? Tinha o conjunto contabilista, o conjunto cá embaixo de Itapuã, aquelas beiradas ali, já pesquei naquela beirada de corda, tudo para ali afora, já nadei, porque a coisa, já nadei na Lagoa da Pampulha, né? Na Lagoa da Pampulha antigamente não tinha aquela beirada que é hoje mais beirada. Então, praticamente, antigamente caía muito carro lá dentro, né? Eu acho que caiu um ônibus lá, assim, cheio de passageiro. Na época, não sei se era o ônibus São Bernardo, só sei que caiu um ônibus lá cheio de passageiro. E nessa época a gente não tem mais ou menos se morreu alguém, a quantidade de gente, eu não sei, né? Mas praticamente acontecia muito acidente ali na Lagoa da Pampulha, né? Então tinha aquelas luzinhas muito simplesinhas, igual hoje que tem a luz normal e hoje agora é uma mão só, porque antigamente era mão dupla, então como fiz a mão mais embaixo ali, é praticamente uma mão, né? Simples, agora se tornou uma mão, uma única em cima e cá embaixo é outra mão, né? Ali aeroporto ali, já andei trabalhando muito ali dentro do aeroporto ali, fazendo as ruas, naquelas beiradas tudo aqui. Então era muito bom a BH, né? Tinha, antigamente os aviões, tudo era dali da Pampulha, né? Que praticamente antes fazia o Confins lá, os aeroportos era tudo ali, aqueles jatinhos que tinha saía, né? Fazendo zoeira ali, que tremecia a lata das pastilhas da gente, né? Então aquela época era uma época do boa, uma época que a gente um, um, comprava um fogão e praticamente eles davam um botijão, né? E a gente deixava os botijão de gás na beirada da estrada, do passeio, quando passava o caminhão, né? O caminhão passava e o cara pegava, então ninguém roubava os botijão. Hoje, se deixar, o camarada hoje rouba, né? Praticamente. Então, antigamente, era uma vida muito boa, a vida da gente, não tinha, você não corria perigo de ninguém te roubar assim, sem pé, sem cabeça. Tinha algum ladrão, mais ou menos, mas não é assim igual que tem hoje em dia, né? Hoje em dia as coisas estão mais pior, hein? Poderia, se completou 18 anos, poderia ficar na rua, não tinha perigo, mas quando a gente era de menor, então tinha o juizado menor, passava do jipim e mandava a gente embora para casa mesmo. Então a gente não dava bobeira e a gente tinha medo mesmo do jipim mesmo, da juizado menor, praticamente, e era muito bom, né? Que igual hoje em dia fica os meninos, em vez de estar chegando em casa, praticamente as crianças hoje em dia estão saindo de casa para a rua, né? E antigamente era os pais da gente marcavam ali para a gente chegar tantas horas, 9 horas, 10 em casa. Aí da gente que a gente não chegava esse horário aí, o cajado comia com força, né? E a gente respeitava também os pais como os filhos hoje em dia não respeita o pai, né? Praticamente. Então a situação se tornou hoje em dia uma situação mal que cada um que faz sua maldade, então a maldade vai ficando para geração de filho, então cada um se sofre como é fácil sofrer os seus pais, né? Mas depois eu falo mais um pouco, uma boa tarde.